Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, a todos que estão aqui unidos conosco para mais esse estudo, para mais essa reflexão do Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento e nos conectemos a uma região de muita paz. Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos. E hoje, Mestre querido, nós rogamos o Teu amparo para que estejamos com os nossos corações e mentes abertos para plantar sementes novas do entendimento das Tuas leis, das leis divinas e eternas que o Senhor trouxe até nós. Que tenhamos a coragem e a força para fazer essa viagem interior e enxergar em nós todos os pontos que precisam ser trabalhados, lapidados, perdoados, para que consigamos, caminhando na direção do amor, transformar o nosso espírito e sublimar as nossas ações. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre, e todos os dias até o fim dos tempos. Ah, Mestre, agradecemos por esses tempos que estão nos visitando agora, pois eles têm nos trazido a um movimento de profunda reflexão. E é exatamente disso que precisávamos para que nós pudéssemos acordar, reajustar a nossa rota, nos alinharmos ao nosso planejamento encarnatório e seguirmos em frente, renovando pensamentos e sentimentos. Muito obrigado, Mestre Jesus, que tenhamos o discernimento para não mais perdermos de rumo o nosso norte e consigamos nos manter firmes nessa proa da construção da paz em nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Estamos hoje no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado como Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro. Sobre o item Pecado por pensamento, adultério, iremos iniciar a leitura. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem um coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Em resumo, na pessoa que não concede mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Quando nós lemos essa passagem que Jesus nos colocou sobre a questão do adultério, nós tendemos a reduzir esse termo unicamente à infidelidade conjugal. Mas essa questão do adultério apresentada por Jesus, ela vai muito além. Todas as vezes que eu não cumpro bem o meu papel de pai, que eu não cumpro as minhas obrigações de mãe e abandono uma família, que eu não cumpro as minhas obrigações no trabalho, que eu falto com a responsabilidade nos meus compromissos, deixo de atender acordos, os mínimos possíveis, até com os companheiros do dia a dia, enfim.
Todas as vezes que eu tenho qualquer atitude e principalmente pensamentos e sentimentos contrários à lei divina, eu estou cometendo um ato de adulteração. O que é adulterar? É violar, é falsificar alguma coisa. Dentro desse princípio, nós precisamos estar abertos e com o coração forte o suficiente para reconhecer, sem nenhum pesar, apenas a constatação daquilo que somos, porque Jesus não diria algo se nós não precisássemos ouvir. É fundamental que a gente reconheça que todos nós somos adúlteros. Todos, ainda que aqui estamos num plano de provas e expiações, ainda vibramos na sintonia da adulteração. E dentro dessa reflexão, nós precisamos também nos conscientizar de uma outra questão que aqui no materialismo nós tendemos a hierarquizar e classificar esse movimento de adultério, como se alguns fossem pior ou aceitáveis em relação aos outros. Não há hierarquia de adultérios. Toda adulteração da lei é uma falha por si só e ponto. Não há essa questão de que a traição não dá para aceitar, mas alguém que é um profissional liberal e não recolhe o seu imposto de renda, não dá a alguém um recibo para que não tenha que ter esse pagamento do imposto de renda, isso pode. Isso não tem problema. Não existe isso. Adulterar as leis, adulterar as regras, é um movimento único que parte do nosso espírito doente. Portanto, é fundamental que a gente comece a enxergando essa questão de que ainda somos todos adúlteros em algum ponto da conquista das virtudes, é fundamental que a gente fortaleça o exercício do perdão, até mesmo para perdoar a nós mesmos. Nós ficamos nesse pedestal da crítica, do apontamento e das exigências em relação aos adultérios do outro e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Nós cometemos adultérios nas pequenas coisas. Quando eu estou dirigindo o meu carro e tenho uma oportunidade para fazer uma conversão num local proibido, não tem ninguém olhando, é de noite, eu vou economizar 500 metros de percurso, por que não fazer? E normalmente é o que a gente faz. E aí podemos até questionar, poxa, mas é um ato pequeno, sem consequências. Não vai gerar um acidente, não vai ter nada. É verdade. Mas o que a gente quer conversar hoje aqui é um pouco além. Nós queremos ir além das simples atitudes, porque são justamente essas atitudes e o fato de ficarmos estacionados em apenas avaliar os comportamentos que tem promovido todas essas aflições dentro de nós ao longo dos séculos. Nós queremos aprofundar um pouco mais essa reflexão acerca do que seja adulterar. Até mesmo nessa atitude simples da conversão em lugar inapropriado, nós precisamos entender que a vibração que vai em mim, o pensamento e sentimento envolvido nesse ato é o de violar as regras. É esse o ponto. É essa a questão. Essa vibração que nós ainda temos de querer nos dar bem sempre, de levar vantagem a qualquer custo,
de querer as coisas a qualquer custo. Esse é o ponto. O que é que eu faço no meu dia a dia que eu entro nessa sintonia? É esse sentimento que precisa ser avaliado, analisado e refletido, porque são essas cargas vibratórias que eu estruturo nesses pequenos movimentos do dia a dia que estrutura os tormentos, as aflições e as quebras das leis. Em quais ações, atitudes, movimentos do dia a dia que eu impregno elas com essa vibração do levar vantagem a qualquer preço? Quais são os movimentos do meu dia a dia que eu impregno com essa vibração de quebrar as regras, com esse movimento de não respeitar o que foi acordado, de adulterar o que foi normatizado? Quando é que eu sou adúltero? São questionamentos que precisam reverberar com bastante firmeza dentro de nós para que consigamos abandonar essas estruturações doentes que estamos construindo ao longo dos séculos de contrariar as leis divinas. Essa vibração, esse movimento do adultério, da violação, de quebrar o acordado é tão forte em nós ainda, que nós usamos até dos laços afetivos para conseguir algum tipo de vantagem e prejudicar o outro. Imaginem que eu seja muito amigo de um pedreiro, um eletricista, um médico, um dentista, alguma profissão de serviço. E eu estou com uma necessidade, estou querendo muito que um trabalho seja feito na minha casa, ou que um filho meu seja atendido, enfim. Qualquer necessidade dessa natureza. Como é algo para mim, eu dou uma importância maior. E como aquele profissional é meu amigo, não é raro, e enquanto a gente estava preparando esse conteúdo, eu estava pensando em uma situação que eu mesmo vivenciei essa realidade, eu promovi isso. Quando eu liguei para um pedreiro amigo e pedi, será que não daria para passar o nosso serviço na frente? Será que não poderia vir aqui primeiro em casa? É muito importante, eu queria muito que esse trabalho ficasse pronto. Isso é um adultério. Por acaso eu sou mais filho de Deus do que os outros? Eu sou mais importante do que os outros? Então nós usamos até dos nossos laços de afeto para conseguir alguma vantagem. E é uma vantagem ilícita. Por que que o meu serviço tem que colocar em segundo plano o serviço de um outro irmão? Por que que aquilo que eu quero tem que colocar o outro em segundo lugar? Por que que os meus desejos, os meus gostos têm que colocar os sentimentos do outro em segundo lugar? Por que que para eu ser feliz eu tenho que fazer o outro sofrer? Quando eu escolho, por exemplo, o adultério na questão da infidelidade conjugal. Todas as nossas atitudes, elas não podem promover o mal ao outro. Qualquer coisa, por mínima que seja, que eu faça, e dessa atitude, desse pensamento, desse sentimento, ele provoque algum desconforto no outro, essa é uma atitude de adultério. E eu volto a dizer, nós não estamos aqui hoje para ficarmos estacionados nas atitudes, porque tem muitas coisas que nós fazemos, mas que o nosso pensamento é outro.
E o que envolve a minha malha perispirítica desses núcleos de dor são esses pensamentos e esses sentimentos contrários à lei. Eu posso até estar agindo bem, mas se eu penso e sinto diferente, eu pouco fiz ou nada fiz. Como também eu posso não estar fazendo nada, mas eu estou com aquele pensamento. Por isso que Jesus diz que na passagem, até mesmo se eu desejo a mulher do outro em pensamento, eu já estou vivenciando o pecado por adultério. O simples fato de eu pensar, imaginar, como foi colocado na passagem, sentir, eu já estou entrando nessa sintonia da violação dos acordos, das regras, da quebra da fraternidade, quando eu coloco o que eu quero em primeiro lugar e a qualquer custo, mesmo que o que eu queira vá causar prejuízos e danos naqueles que me cercam o dia a dia. Feito essa reflexão, a gente precisa novamente reforçar com a gente mesmo que não há hierarquia de adultérios. Nós não podemos continuar a apontar, a criticar e a excluir os outros da nossa vida quando eles cometem adultérios. Nós não podemos continuar nessa atitude dura da acusação. O convite de Jesus é para perdoarmos, porque ao perdoar os outros, nós também perdoamos a nós mesmos. É da misericórdia e é fazer essa viagem para dentro de nós e perceber que todos somos adúlteros. Todos transgredimos as leis nas mínimas questões. Todos nós temos muito ainda a aprender. Não há essa hierarquia, esse nível tão grande de importância que nós damos às modalidades de adultério. O que há é a vibração do egoísmo e do pensamento ligado ao interesse próprio. É fundamental que estejamos atentos e que, por meio dessa atenção e dessa vigilância, nós possamos avaliar em casa, no trabalho, nas mínimas questões do dia a dia, quando é que nós violamos as leis. Em que momentos da nossa vida nós violamos a lei? Quais são os acordos que nós quebramos com os nossos filhos, com as leis divinas, com os nossos patrões, com os nossos subordinados, com os nossos colegas, com as regras de trânsito? Quando é que nós deixamos de cumprir aquilo que foi acordado? Encerrando essa questão, eu queria deixar como um norte para essa identificação desse movimento ainda tão forte em nós, que é do adultério, que nós fiquemos conectados às pequenas coisas. Não adianta a gente se ligar às grandes coisas. Eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não roubo. Não, as pequenas coisas mesmo. Até mesmo um acordo de cumprimento de horário que eu faço com alguém. Um acordo de uma tarefa doméstica. Um combinado simples com um parente, com um amigo, com um filho. Estejamos atentos às pequenas coisas. Tem um provérbio oriental muito interessante que ele diz o seguinte: não se preocupe com as grandes pedras, porque nós não tropeçamos nelas. Elas são facilmente visíveis.
Esteja atento às pequenas, são elas que te derrubarão, porque não estão no teu campo de visão. Então é essa viagem desse estudo de hoje para que a gente volte o nosso olhar para as pequenas pedras do adultério. Quais são os pequenos adultérios que eu venho cometendo no meu dia a dia, que eu venho desrespeitando os combinados, os acordos, que eu venho quebrando e violando as regras da convivência com todos aqueles que me cercam. Quais são essas pequenas pedras do adultério que eu tenho plantado dentro de mim? Voltemos a Jerusalém antiga, a Palestina, e estamos lá no Monte Inovidável das Bem-aventuranças. Jesus havia feito a multiplicação dos pães e a população enorme que ali se concentrava estava felicíssima, porque estava resolvida, né, a fome presente naquele momento. Jesus continuava com um semblante melancólico e sereno e contemplava as pessoas que ali se encontravam. Dentre eles surge um funcionário da justiça de nome Malebel. E Malebel começa a dizer: olha, realmente esse é o Messias que nós estávamos esperando. Esse será quem irá realmente modificar os rumos da nossa terra. Jesus em silêncio, calado, aguardou que alguém se manifestasse. E Malebel não se fez esperar. Perguntou a ele: és em verdade o arauto do novo reino? Sim, respondeu Jesus. Em que alicerce será estabelecida a nova ordem? Em obrigações de trabalho para todos. Malebel já ficou meio assim, cabisbaixo, mas continuou no seu questionamento. Instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? Como não? Respondeu Jesus. Qual a função dos melhores? Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Ajudarão os maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Malebel já estava muito desapontado. Perguntou a Jesus: quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. Quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isso é estranho, disse Malebel, muito alarmado. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus. Nesse instante, Malebel, profundamente descrente de tudo, exibiu uma terrível máscara de sarcasmo na fisionomia dantes respeitosa e voltou as costas ao Senhor, acompanhado por algumas centenas de pessoas ricas.
desceu o monte zombando e falando contra a Jesus. Na verdade, esse diálogo entre Malebel e Jesus, constante do livro Pontos e Contos, psicografado por Chico Xavier, pelo irmão X, nos mostra que, na realidade, ainda existem em nossos corações aquele homem velho que quer manipular, que quer fazer com que as pessoas ajam em função dos seus desejos. Jesus, melancólico naquele instante do diálogo, sabia perfeitamente que, na verdade, quer dizer, o que passava no coração daquele irmão e de todos os outros que lá estavam era simplesmente o desejo de tirar um proveito. E hoje em dia, como estamos nós? Será que nós ainda estamos adulterando as normas da sociedade em benefício próprio? Será que nós não procuramos em cada instante usarmos aquele termo já dos anos 60 da lei de Gerson, tirando vantagem em tudo? Quer dizer, sem se importar quais seriam as consequências para os nossos irmãos? Mas é esse o mundo assim, proposto por Jesus, e se vocês observarem, Jesus deixa muito claro que o mundo de regeneração, e isso ele falou há 2000 anos atrás, congrega de cada espírito a renúncia, o serviço, a humildade, a paciência, a fraternidade, a sinceridade e, sobretudo, o amor, de que todos somos credores e, ao mesmo tempo, somos convidados a sermos os doadores da compreensão desse amor que Jesus veio nos colocar. Nos dias de hoje, quando descemos o morro, descemos como Malibel, dentro da nossa casa, dentro dos nossos trabalhos, dentro da nossa casa espírita, qual é a nossa atitude? Ela é sincera? Ela é real? Ou nós, para que passemos uma imagem de gente boa, equilibrada, sincera, amorosa, manipulamos os nossos sentimentos e, na verdade, continuamos a agir como o Malebel da história do irmão X. Mestre Jesus, que as bênçãos do teu amor possam iluminar a toda a terra. Doce meigo, pastor de nossos dias, auxilia-nos, amado amigo, para que consigamos enxergar a nós mesmos, para que consigamos perceber nos mais diferentes momentos, no mais recôndito do nosso ser, quem desejamos realmente ser. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos fazer parte desse festim de núpcias que será a tua presença amorosa no plano de regeneração e paz, tocando aos nossos corações,
para que compreendamos que o teu evangelho de amor é quem norteará o caminho da nossa própria redenção. Sê conosco, doce médico, amado Jesus, mas auxilia-nos a estarmos contigo. Auxilia-nos a caminharmos pelos caminhos do teu amor, renunciando a nós mesmos, servindo sempre, amando sempre, em cada instante. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.